Sabe aquele tipo de história que você começa a ler e não consegue largar, simplesmente precisa saber o que vai acontecer nas próximas páginas? É justamente sobre esse tipo de livro que eu farei este vídeo de hoje. Então seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E esse vídeo surgiu, a ideia desse vídeo surgiu justamente porque eu estou lendo Guerra e Paz, de Tolstói. É um projeto aqui da área de membros do canal, que eu faço alguns vídeos exclusivos para lá. E acompanhando também, né, essa leitura, e eu tive justamente essa sensação com esse livro do Tolstói. É uma história muito bem desenvolvida, com personagens que são cativantes e que fazem a gente sentir coisas, tanto raiva quanto empatia, enfim. E por isso, assim, eu não consigo pegar outro livro para ler, eu não fico com vontade de ler outras coisas, eu tô até intercalando com alguns livros menores, curtos, mas eu não consigo pegar outra história tão envolvente para ler, justamente porque eu não sinto vontade de largar esse livro. Estou até tentando me conter um pouco para manter a minha meta de leitura que eu estabeleci inicialmente. Então eu comecei a lembrar de livros que me fizeram sentir isso também, essa ânsia por saber o que vai acontecer depois e essa vontade de não largar o livro. Então quis aqui fazer essa indicação para vocês de obras que trouxeram essa sensação, porque para mim é uma sensação maravilhosa. Eu sei que tem um pouco a ver também com gosto pessoal, né? Eu gosto muito de história tipo novelão mesmo, que são narrativas envolventes, geralmente longas, então isso costuma acontecer em calhamaços, né? E especialmente romances ali do século XIX, século XX também, mas que tenham um panorama histórico. Eu gosto muito desse tipo de obra, então vou trazer para vocês aqui algumas indicações. A primeira indicação dessa lista é um livro que eu também indico muito para quem não tem tanto contato com clássicos, tem um pouco de receio, um pouco de medo desses livros muito longos, porque David Copperfield de Charles Dickens é um grande calhamaço que passa voando e que você consegue ler super rápido, justamente porque tem uma escrita muito envolvente. O Dickens é um baita romancista. Até no vídeo que eu fiz dedicado a esse livro aqui, eu falei sobre isso, que eu considero o Dickens um romancista praticamente perfeito na questão da forma, porque ele sabe amarrar personagens, ele sabe desenvolver personagens, ele faz um bom pano de fundo da história, você fica com curiosidade para saber o que vai acontecer com esses personagens. E aqui a gente tem um romance de formação, e é praticamente uma referência para todo mundo que fala sobre romance de formação, que é aquela história em que você acompanha desde a infância, adolescência, depois vida adulta de um personagem. E aqui, obviamente, é o David Copperfield. O livro começa com um Nasso, então você vai realmente acompanhar o crescimento desse personagem, todas as relações que ele faz. Isso na Inglaterra vitoriana, então tem um pouco desse contexto também. Mas os personagens aqui desse livro são inesquecíveis. Então tem a senhora Peggotty, tem o Uriah, que é um personagem horroroso. O próprio David é um personagem muito cativante, você fica ligado a ele de alguma forma, sabe, na história. Então, por todos esses elementos, você acaba se envolvendo bastante com a escrita do livro e fica difícil de largar essa história. Esse não é um livro que costuma agradar quem gosta mais de romance psicológico, que quer saber mais o que está passando na cabeça do personagem, que quer algo fora do comum, porque aqui a gente tem realmente uma história que tem, claro, suas reviravoltas, seus plots, mas é uma história mais leve, mais simples, sobre a formação desse personagem, sobre a formação da vida também do David. Então fica essa ressalva. Mas para quem gosta de um bom novelão, de um livro bem escrito, de uma história envolvente, com certeza eu indico muito a leitura de David Copperfield. Agora, para quem gosta mais de personagens perturbados, temos também uma indicação aqui, que não é um livro tão grande, mas também é daqueles que você fica com muita curiosidade e se envolve muito na história, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, dessa irmã Brontë que escreveu este livraço aqui. Essa é a minha edição do Clube de Literatura Clássica. E esse também é um livro conhecido por ser envolvente também, porque tem essas tramas de personagens. A gente tem aqui como um principal aspecto do enredo uma relação entre a Catherine e o Heathcliff, que são personagens extremamente problemáticos. Eles foram criados juntos, mas com uma óbvia desigualdade, porque o Heathcliff meio que foi adotado pelo pai da Catherine, e a história é toda bem perturbadora, tem aspectos meio fantasmagóricos aqui na história. A gente tem narradores que estão de fora dessa história e relembrando também o que aconteceu no passado.
Então é um livro que também mexe um pouco com esses aspectos psicológicos e até com a curiosidade do leitor. Eu acho que isso é uma coisa que instiga bastante a leitura desse livro. Também tem um vídeo só para ele, caso vocês queiram saber mais, fica aqui a indicação da resenha. Esses dois livros que eu citei até agora foram livros que as resenhas ficaram bem completas, ao meu ver. Eu falei bastante sobre aquilo que me impactou em cada uma dessas leituras. Mais uma indicação de livro leve, fluido, super gostoso de ler, que vai trazer reflexões, sim, mais profundas e que podem ser aplicadas à nossa vida cotidiana. Eu acho isso sensacional na literatura. É Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Essa daqui é uma obra quase educacional para meninas, publicada nos Estados Unidos, da segunda metade do século XIX, então é importante ter essa ideia em mente também, porque isso incomoda um pouco alguns leitores, não faz muito o estilo de alguns leitores, mas para mim foi uma obra que funcionou super bem, porque as 4 personagens me cativaram muito e eu gostei de características de cada uma delas. Aqui a gente acompanha as 4 meninas March, então temos 4 personagens principais, digamos, mas uma delas tem um enfoque maior, que é a Josephine, e as 4 são criadas sob princípios cristãos muito fortes, então elas, a cada dia que passa, precisam se desafiar em caridade, em bondade, mesmo com todos aqueles desafios que todos nós temos na nossa vida, né? A ira, a inveja, o ciúme. De certa forma, nós também acompanhamos aqui a formação das 4 personagens, o crescimento delas e a chegada da vida adulta, a chegada das responsabilidades, do trabalho, dos amores, das paixões. Enfim, nós acompanhamos essas 4 meninas numa jornada de autodescobrimento e também de grandes aprendizados, mas especialmente com esse enfoque cristão. Então, mais uma vez, né, aquela ressalva para quem não gosta muito desse tipo de livro mais educacional e que tem essa pegada mesmo. Mas foi uma obra que eu li muito rápido. Eu até tinha pensado assim em ler para o Natal do ano passado, porque a história começa no Natal, mas fiquei com medo de não dar tempo, porque esse aqui é um livro relativamente grande. Aqui na minha edição da Penguin tem quase 700 páginas, mas eu li, eu acho que em 3 semanas, assim, bem rapidinho, justamente porque eu fiquei muito envolvida na história e a escrita também é muito boa, muito bonita. E essa história que é muito bem desenvolvida. Para quem gosta de um romanção, também fica aqui essa indicação de Mulherzinhas. Agora, uma indicação que talvez quem já leu vai discordar um pouco de mim, porque muita gente não gosta desse livro, mas eu tive essa sensação com a leitura, então decidi incluir aqui também, que é Mansfield Park, da Jane Austen. Essa daqui é uma das obras mais detestadas dela, eu acho, porque eu vi muitos comentários de pessoas reclamando, era até um receio quando eu peguei para ler, mas para mim fluiu super bem e até agora, dos 3 romances iniciais que eu li da Jane Austen, foi o que eu achei mais bem escrito, mais desenvolvido aqui da Jane. Eu também poderia colocar nessa lista aqui o Orgulho e Preconceito, porque eu acho que quem gosta de um novelão vai gostar também daquele livro. Mas eu senti mais essa ânsia de ler e de descobrir o que ia acontecer aqui em Mansfield Park. Aqui a gente tem personagens não muito cativantes, e essa, pra mim, é a principal diferença de Orgulho e Preconceito para essa obra aqui, porque os personagens não são daqueles que você ama, sabe? Ou que você torce muito pra a vida deles dar certo, enfim. Você acompanha a vida deles, fica meio assim de fora e vendo para onde vai o rumo da história, mas você não fica torcendo muito por eles. Pelo menos eu tive essa sensação, assim. Só que a vida deles, a construção da vida deles também é muito boa e a Jane Austen conseguiu colocar aqui a vida dos personagens, levando eles para os caminhos. Não é que os personagens fossem justificados, os atos dos personagens são justificados apenas pela história de vida, mas eu vejo que a Jane Austen traçou muito bem a história de vida de cada um para a gente entender o contexto. Aqui, a principal personagem que a gente acompanha é a Fanny Price. Ela meio que foi acolhida por parentes muito mais ricos, que moram justamente em Mansfield Park, essa residência que é mais aristocrática, né, mais rica da sociedade ali da época. E ela vai ter uma diferença de tratamento e de educação bem grande em relação às 2 irmãs da família, efetivamente, que
moram ali, que têm a educação também. A mãe delas é uma personagem, assim, extremamente sem energia e sem capacidade de tomar decisões, é a Lady Bertram. E o esposo dela já é o homem da casa que determina quais são os rumos. Eles, além de terem 2 meninas, têm também 2 filhos homens. E o segundo filho, que é o Edmund, vai ser o parente que mais vai acolher a Fanny. Então eles vão ter uma relação mais próxima. E, enfim, ela vai desenvolvendo aqui toda uma vida dessa família Bertram, além das outras pessoas nos arredores. Então, a gente sempre acompanha nos livros da Jane Austen os vários chás, os vários jantares, as visitas para outras residências. É isso que tinha na época e é isso que a Jane Austen vai colocar nas obras. Mas, como eu disse, o que me chamou a atenção aqui foi que a Jane Austen, diferentemente do que eu senti nas outras obras, desenvolveu mais os seus personagens. Apesar de que eles não ficaram lá muito cativantes. De qualquer forma, eu devorei esse livro aqui, justamente porque tem toda essa aura de ser uma grande fofoca dos séculos passados, com essas histórias de bailes e apresentações, e tudo aquilo que Jane Austen sabe escrever muitíssimo bem. Por último, mas não menos importante, é um livro que eu sempre indico e acho que não é tão falado assim, agora tem sido mais comentado, felizmente, porque para mim é um romanção muito bem escrito, eu tenho muita vontade, inclusive, de reler este livro, que é E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Sim, é justamente o livro que deu origem a um dos filmes mais famosos da história de Hollywood, né? E esse livro aqui se passa na Guerra Civil Americana, a gente acompanha especialmente ali o sul dos Estados Unidos. Eu acho que esse é um ponto alto do livro, porque a gente acompanha o lado perdedor da Guerra Civil e todas as suas consequências e todos os problemas que a população enfrenta, a dificuldade de se integrar àquela sociedade que é a sociedade do norte, que é tão diferente. E tudo isso é representado por uma personagem insuportável, que é a Scarlett O'Hara. Ela é uma personagem chatíssima e tem cada pensamento, meu Deus, ela é extremamente egoísta, ela comete burrada atrás de burrada na história, mas ela é uma personagem muito cativante e icônica também, né, da história da literatura e também da história do cinema. Você fica torcendo para que ela melhore em algum momento, e para saber se ela melhora ou não, você tem que ler este livrão aqui. A escrita da Margaret Mitchell também é muito envolvente e ela consegue ambientar muito bem as cenas. Então, além de acompanhar essas famílias do sul que eram muito ricas, que tinham seus escravos, depois ela parte para a guerra e a gente vê também as cenas de guerra e as dificuldades passadas pelo sul na guerra, com os soldados voltando todos feridos para casa e toda aquela expectativa. Eu lembro muito bem de cenas narradas nesse livro aqui, como uma cena em que a Scarlett passa por um campo onde vários soldados feridos estão aglomerados, ela precisa ajudar aqueles soldados nesse contexto, e são cenas assim muito marcantes, porque são muito bem escritas e porque a história é muito boa. Então fica aqui a recomendação, recomendo muito a leitura desse livro, e acho difícil que alguém não goste desse novelão aqui, apesar de ter também personagens tão horrorosos como é o caso de Scarlett O'Hara. Vale a pena conhecer Scarlett, você vai passar raiva, mas é um baita livro, e você vai se pegar em alguns momentos torcendo também para que a Scarlett vence de alguma forma na vida e melhore como pessoa. Enfim, esses foram 5 livros que eu não consegui largar e que eu fiquei com muita vontade de chegar até o fim. Então foram leituras muito envolventes que eu indico muito. Comentem aí se vocês também passaram por isso com algum livro aqui da lista ou com algum outro também. Indiquem aí pra gente leituras envolventes. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, inscreva-se no canal porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.